até tentar esconder a gente, mas bora tirar essas meninas do porão da Netflix. Olá, eu sou Marina Mortani, sou jornalista, roteirista, estou aqui no YouTube falando sobre protagonismo sáfico em livros, filmes e séries. Aqui no canal você encontra várias playlists com dicas e análises de produções com mulheres que amam mulheres no protagonismo. E eu já falei aqui de casais escondidos em séries da Netflix, mas dessa vez eu vou falar de casais de destaque em séries que não divulgam eles. Aquelas séries que não colocam um casal no trailer, mas o casal tem protagonismo sim e eu não vejo muita gente falando sobre. Então já separa suas dicas aí nos comentários também e me mostra que você curte esse tipo de vídeo deixando seu like. Assim você me ajuda a alcançar mais pessoas aqui no YouTube. Estamos rumo a 45 mil inscritos, então se você tá passando aqui pela primeira vez, se inscreve, ativa as notificações, confere aí os links importantes na descrição. A primeira série que eu vou indicar é 3%, que foi o primeiro original brasileiro da Netflix. Em 3%, nós temos aquela ideia do processo, a utopia, né? Um mundo melhor, numa realidade que já é bem caótica. Só que no meio disso tudo, nós temos a Joana, interpretada pela Vanessa Oliveira, que já é destaque desde a primeira temporada. E acaba se envolvendo com a Natália, personagem da Amanda Magalhães, na segunda temporada. Nas primeiras trocas das duas, o meu lesbip já tava ali disparando pra essas sáficas, né? O relacionamento delas acabou evoluindo sim, ganhando mais cenas e destaque na temporada seguinte. Esse é o tipo de série que ou você ama ou você odeia, e eu tô no grupo dos que ama, tá? Eu tenho um carinho enorme por essa produção, eu adoro Bianca Comparato, que também é sáfica, e a série já foi finalizada, então você pode ir com tudo aí na sua maratona. A segunda série é super intensa e foi uma maratona muito marcante pra mim. Ratched é uma série de suspense que traz de volta a personagem criada por Ken Casey no livro Estranho no Ninho, de 1962. A personagem foi levada às telas na adaptação de 1975 por Louise Fletcher e é uma enfermeira, a enfermeira-chefe da ala psiquiátrica para onde o personagem é Randall Murphy, ou o personagem de Randall Murphy, agora eu fiquei na dúvida, mas ele precisa cumprir sentença e o personagem pelo estupro de uma garota de 15 anos. O Estranho no Ninho é um clássico absoluto que eu não conferi, como vocês podem perceber, e lá a Ratched ficou conhecida por sua crueldade, alteridade, mas na série a gente a conhece antes dos acontecimentos do filme. E assim saberemos o que a levou para aquele caminho, né? E conheceremos um lado muito mais pessoal dela. Traumas e relacionamentos familiares, mas também esse relacionamento amoroso com Gwendolyn Cynthia, que é interpretada pela Cynthia Nixon, em uma época em que homossexuais eram estudados, torturados e tratados como doentes. É forte, porém muito necessária, a maneira como mostram os tratamentos e o que faziam como homossexuais na época, né? E a protagonista aqui ganha vida através da maravilhosa Sarah Paulson, que também é sáfica. E a série também tem uma personagem super especial, impactante, interpretada pela Sophie Okonedo, que também interpreta uma personagem sáfica em A Roda do Tempo. Já falei sobre essa série aqui, vou deixar nos cards pra vocês a indicação. Eu não sei se esse casal aqui vai ser surpresa, mas como eu só fui saber delas depois que eu comecei a assistir a série de fato, eu achei melhor incluir. Todo mundo fala de Jamie e Danny de A Maldição da Mansão Bly, mas eu não vejo as pessoas falando de Tel e Trish de A Maldição da Residência Hill. A Kate Siegel chegou a interpretar a Mulher do Lago em Bly Manor, e em Residência Hill ela é Tel, irmã da personagem da Victoria Pedretti, e é uma lésbica com poder bem interessante, porém complicado. Ela pode conhecer as pessoas através do seu toque. E isso facilita o seu trabalho como psicóloga, porém, obviamente, dificulta os seus relacionamentos. Apesar de que naquela hora, né, é interessante, naquela hora, ela saber exatamente o que fazer. Não vamos ser hipócrita, mas como ela já sabe de tudo, né, os erros das pessoas, os problemas pessoais e tudo mais, isso dificulta, sim, o lance de se entregar para alguém. Mas a Trish, que é a personagem da Levi Train, pode mudar isso. Entre as duas maldições, eu prefiro a Bly, por motivos óbvios. Mas Hill também é um show à parte, e eu só não conferi o terceiro, que fala de religião. Esse eu vou passar e vou esperar o próximo aí, torcendo pra que a gente tenha sáficas de novo. Um casal que eu tô doida pra reencontrar é a Vânia e a Cici de The Umbrella Academy. Eu adoro essa série e o Lucas do Estante Quadrada sempre foi muito fã, elogiava a beça. Eu demorei pra dar uma chance, né? Quando comecei, minha gente, aí foi ladeira abaixo, que eu simplesmente não conseguia parar de assistir. E isso porque eu nem sabia das sáficas, viu?
Oi pessoal, tudo bom? Olha só, quando eu gravei esse vídeo, a gente ainda não tinha informação sobre o futuro do personagem de Elliot Page. Elliot Page passou por uma transição aí nos últimos 2 anos, eu não vou lembrar a data correta, mas foram nos últimos 2 anos, depois do lançamento da última temporada de The Umbrella Academy. Agora, seu personagem também passou por uma transição, e quando eu gravei o vídeo a gente não tinha ainda essa informação. Então, o nome do personagem é Victor. Eu vou manter a minha indicação aí pra vocês, a gente vai ver essa transição provavelmente acontecendo no início da próxima temporada, ou enfim, o personagem já depois dessa transição, eu espero que aconteça de forma bem natural, acho que eles não vão ser irresponsáveis, mas a gente ainda não sabia na época que eu gravei esse vídeo. Então, vou manter a minha indicação, porque ela se mantém com certeza, mas a gente já sabe que o personagem, na verdade, é um homem trans. A série me pegou mesmo, e quando eu vi lá o personagem de Elliot Page se engraçando pra personagem... Fala se engraçando, né? A personagem de Mary Irene... Opa, meu telefone. Peraí. Então, a personagem lá de Elliot Page se engraçando, vou manter se engraçando, pra personagem de Mary Island, eu vi que tinha uma dinâmica entre as duas, já dei uma surtada, é isso. E sofri por esse casal sim, viu? Eu sofri. E Umbrella Academy é sobre um grupo de pessoas que nasceu no mesmo dia, de uma forma totalmente inesperada, com poderes extraordinários, e são viajantes do tempo, assassinos e combatentes do fim do mundo. Acho que é a melhor definição que eu posso dar agora. Em uma dessas viagens, a personagem Vanya acaba conhecendo Cici, e eu tô com medo do que vai rolar na próxima temporada, que chega na Netflix lá em junho, no dia 22 de junho. A gente vai falar sobre essa série aqui, meu medo é porque a Cici é de um tempo muito antes de Vanya. Ela já deve estar entrando na terceira idade, agora que eles vão voltar aí pro nosso tempo. Então, vamos aguardar. O último casal da lista vem pra mostrar que brasileiro realmente não desiste nunca, porque toda vez que eu menciono essa série aqui, os vídeos flopam. Mas a esperança é a única que... A única... Meu Deus, a única. É a última que morre. Realmente, tá na hora de matar a minha esperança de fazer essa série acontecer. Porque, pelo visto, o casal da vez pode ser visto como spoiler. Mas eu vou aqui, né, na boa. Isso aqui vai ser um incentivo. A gente já se conhece, a gente já lida assim, né? O Expresso do Amanhã resgata a história da HQ Perfura Neve, de 1980. O link tá aqui na descrição pra vocês. Comprando com o meu link, vocês ajudam demais o canal, porque eu ganho uma comissão. Salvem esses links da Amazon aí pra fazer qualquer compra. E a gente também teve um filme de 2013 que foi do mesmo diretor de Parasita, o Bong Joon-ho. Só que nessa nova adaptação a gente tem protagonismo negro, muito mais tempo, né, pra aprofundar a história e os personagens. E a série parte do princípio que nós abusamos dos recursos naturais do nosso planeta e causamos severas mudanças climáticas até que a Terra entra em colapso numa espécie de era do gelo. Assim foi criado o Snowpiercer, que significa perfume na neve, com 1001 vagões. A Mickey Sumner interpreta a Bastille, que é uma lésbica da segunda classe, que tá na guarda do trem. E na primeira temporada ela já tem muito destaque, tá passando por um momento de transição dentro lá desse local, relacionado muito a trabalho, questões sociais, e ela tem um relacionamento com Ji-Jun Seung, que é da elite e é chefe de um restaurante do trem. Só que aí, na quarta temporada, a gente já tem um desenvolvimento de uma outra personagem que se torna o par romântico de Bess, e é a Miss Audrey, personagem de Lena Hall. Eu amei essa personagem na primeira temporada. Depois eu odiei nas seguintes. E agora eu tô torcendo pela felicidade dela, porque eu torço pela felicidade de Tio. Eu amo Tio, sabe? Eu amo Tio. E pra dar um incentivo a mais pra vocês, a Rowan Blanchard, que faz o filme Crush, também tá na série. E eu aposto que na próxima temporada sua personagem vai finalmente ter um desenvolvimento sáfico. Tá na cara que essa personagem é sáfico, tá na cara que já era pra ter rolado algo, e eu acredito fielmente que vem aí. Agora é a sua vez, me conta qual dessas séries você já conhecia e me conta quais delas chamaram a sua atenção a partir da minha indicação. Não esqueça do like pra me ajudar a chegar em mais pessoas aqui no YouTube, e aproveita pra me indicar mais séries com protagonismo sáfico aqui nos comentários. Se você tá passando aqui pela primeira vez, já sabe, aproveita pra se inscrever no canal, ativa as notificações e confira os links importantes aqui da descrição. Temos grupo no Telegram com novidades diariamente, Clube Sáfico, meus livros com protagonismo lésbico, minhas redes sociais, tudo aí embaixo. Um beijo e até os comentários.